A paz do Senhor, queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nesse dia nosso, quarta-feira, dia de culto. E o Senhor tocou meu coração nesse dia para compartilhar com os irmãos. É fruto assim de algo que tenho ouvido e percebido de muitas pessoas, uma grande preocupação com essa questão que nós estamos vivendo, desta pandemia, e pessoas que estão mandando mensagens, muita coisa pelo WhatsApp, pelo Facebook, muitos vídeos no YouTube, de pessoas ligando todas estas coisas ao princípio das dores, aquilo que a palavra de Deus fala lá em Mateus no capítulo 24, quando o Senhor fala, né, do quando, das coisas que vão acontecer quando o Senhor estiver prestes a vir. E é interessante porque assim, são muitas posições, né, irmãos? Eu leio muitas coisas e acompanho muitas dessas discussões doutrinárias sobre a vinda do Senhor Jesus, muita gente que estuda Apocalipse e gente com riqueza de detalhes ali no estudo do livro de Apocalipse. Então tem essas correntes doutrinárias, tem o pessoal que acredita que Jesus volta antes da tribulação, porque aqui em Mateus 24, Jesus fala dessa tribulação, desses anos de tribulação. Fala-se lá em Apocalipse sobre o tempo dessa tribulação, também associado com as profecias de Daniel, ali das 70 semanas, que seriam 7 anos de tribulação, e conforme Daniel, dividido em 2 partes, 3 anos e meio, 3 anos e meio, e em cima dessa concepção de futuro, há aqueles que acreditam que o Senhor Jesus vai voltar antes da tribulação para arrebatar a sua igreja, e seria assim uma volta invisível, né? Que ele voltaria antes da tribulação, arrebataria a sua igreja, e a igreja passaria a tribulação no céu com o Senhor e voltaria com o Senhor no final dessa tribulação, quando então o Senhor vai voltar para estabelecer o seu governo milenar na terra. Então essa é uma visão dispensacionalista, assim chamada, e então há aqueles que creem que o Senhor vai vir no meio da tribulação, são os chamados mid-tribulacionistas, que os 3 primeiros anos e meio a igreja ainda passa a tribulação na terra, e depois então desses 3 anos e meio, que é o momento lá em Daniel, que Daniel fala que o anticristo, o governo mundial se voltará, né, em uma perseguição contra os seguidores de Jesus e coisas assim. Então, que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, e há aqueles que acreditam que Jesus ele só vem uma vez, a próxima vinda dele, e que ele, quando ele estiver vindo, ele vai arrebatar a igreja, os mortos ressuscitarão, e os vivos serão transformados, encontrarão com o Senhor nos ares e descerão. Jesus já estará vindo, e Jesus continuará vindo e já trazendo esses glorificados para estabelecer também o seu reino milenar. Todas essas posições marcam bem a tribulação e também a questão do reino milenar, mas ainda tem uma outra posição daqueles que são amilenistas, que acreditam que nós já estamos no milênio. Algumas igrejas acreditam nisso e que essas coisas aqui já estão acontecendo. Pois é, são várias posições, e é interessante que todos esses amados irmãos que creem, né,
em coisas diferentes, são todos nossos irmãos e todos têm ali uma comprovação bíblica, né? Encontram na Bíblia razões, textos, comprovações para aquilo que creem. E uma coisa é certa, né? Há algumas coisas que elas não podem ser contornadas. Que o Senhor vai voltar, todos cremos. E o Senhor disse que Ele voltaria. O anjo, no dia que o Senhor subiu aos céus, disse que Ele iria voltar. O credo da igreja, sobre o qual estamos estabelecidos, né, o credo apostólico, diz que Ele voltará. A igreja, em todo o tempo, está firmada nessa certeza da volta do Senhor. E também nessa certeza deste arrebatamento. Jesus falou sobre ele, 2 estarão andando, né, estarão num campo, um será tomado, o outro ficará, 2 estarão numa cama, uma será tomada, outra ficará. O Senhor falou sobre também esse momento. Paulo fala deste momento na sua carta aos Coríntios, fala também aos Tessalonicenses, ele fala desse assunto, e o texto até eu coloquei aqui, que é o 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 18, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, nem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nesse texto que a gente acabou de ler, as posições pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, todas elas concordam com esse momento em que, quando o Senhor estiver vindo, Ele vai arrebatar a sua igreja, não é verdade? Esse arrebatamento vai acontecer, e antes deste arrebatamento dos vivos, os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão, e assim viveremos com o Senhor para sempre. Sabe, irmãos, eu não tenho tanta certeza dessas coisas. Tenho uma posição que eu creio, na qual há muito tempo eu venho caminhando sobre ela. Eu sempre disse na igreja que eu prefiro a posição dos mártires, eu prefiro a posição daqueles que são fiéis até a morte, eu prefiro a posição daqueles que estão dispostos a qualquer preço por amor de Jesus. Eu sempre disse que eu prefiro treinar, estar em uma igreja, conviver com irmãos e ensiná-los a serem fiéis até o fim. Estarem prontos para tudo. Até porque essa é uma realidade que permeia a igreja em toda a sua história. Está sempre presente, os irmãos no início foram mortos por causa do testemunho. Até hoje, no mundo inteiro, vários países, em vários países, cristãos estão sendo executados, estão sendo perseguidos, privados da sua liberdade, porque creem em Jesus. Então, assim, para essas pessoas,
A tribulação é uma realidade hoje, não é? Então, mas eu também falo que eu gosto muito da posição pré-tribulacionista, ou seja, quem quer sofrer? Eu não quero sofrer. Ou, tomara que seja essa a posição, tomara que seja essa a verdade, que o Senhor arrebate a sua igreja e que a gente, não é, vai para o céu e enquanto o pau está quebrando aqui na terra, enquanto as coisas estão acontecendo, anticristo, besta e aquela coiseira toda, nós estamos no céu, nas bodas do Cordeiro, na festa, né? Ó, eu quero essa posição, eu gosto dessa, essa é a melhor que tem, mas essa é a verdade? Eu não sei. Eu, sinceramente, eu não posso afirmar isso. Mas uma coisa eu posso afirmar, de todo o meu coração. Seja qual for o momento em que a igreja vai ser arrebatada, eu estarei lá. Aleluia! É isso que eu creio. E eu creio que isso é o que é mais importante nesta hora. O que deve ocupar o nosso coração é a paz, a certeza da nossa salvação. Isso é inquestionável. Isto é o que é necessário haver no seu coração. A certeza de que quando o anjo tocar a trombeta, o seu nome será chamado. É ter a certeza que nesse momento glorioso, esperado, desejado pela igreja ao longo dos séculos, que nós ouçamos a voz do arcanjo. Que nós, em estando vivos, sejamos arrebatados, transformados do corruptível para o incorruptível, do mortal para o imortal, aleluia! E os mortos, aqueles que estiverem mortos, ou até mesmo se nós estivermos entre eles, sermos ressuscitados, também em corpos imortais, glorificados. Esta é a certeza que temos que ter no nosso coração, porque, queridos, foi exatamente para isto que Cristo morreu. João 3,16, nós amamos esse texto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, eu tenho falado sobre esse texto e eu vejo que a igreja hoje, muitas igrejas tomam esse texto de João 3,16 para falar do amor de Deus. É verdade, Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito por nós. Ele falou isso, Ele realmente nos amou dessa forma. Mas qual foi o propósito desse amor? Não podemos parar apenas no amor, mas entender o propósito do amor. O texto diz para nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque muitas pessoas tomam esse texto de João 3,16 para falar do amor e enfatizando o amor, de tanto amor, relativizam a questão da morte eterna e da vida eterna, consequentemente. Aqui nesse texto, João 3,16, está se falando de céu e inferno. O perecer de João 3,16 não é para que nós não morramos. O Paulo morreu, os apóstolos morreram, todos os heróis da fé morreram, estão aguardando a vida eterna. O perecer aqui não diz respeito a essa morte, a morte física, mas aquilo que é chamado lá em Apocalipse de a segunda morte, a morte, o fogo, o lago de fogo, que é o que diz lá em Apocalipse, que é a segunda morte.
É isso. O Senhor morreu por nós, o Senhor nos amou para nos dar a vida eterna. O Senhor não morreu para nos dar vida agora, mas vida eterna. Vida eterna, irmãos. E parece que os nossos irmãos, né, ao longo da história, aqueles que selaram o seu testemunho com a morte, entenderam isso muito bem. E como diz lá em Apocalipse, não amaram a própria vida em face da morte. Porque, como disse o apóstolo Paulo, aleluia, o morrer para mim é lucro, mas viver é Cristo. Este é o evangelho que nós temos que crer. O evangelho que aponta para a vida eterna. De modo que quando cremos desta forma, ou tendo os nossos olhos na vida eterna, nós vamos entender o que o Senhor Jesus disse lá no Sermão da Montanha, quando ele falou para nós não juntarmos tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, o ladrão escava e rouba, mas a juntarmos tesouros nos céus, onde não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão. E ele disse que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então eu acho que nesse momento de expectativa acerca da volta do Senhor, em que nós, observando os sinais, nós temos na igreja pessoas que, de certa forma, ficam entristecidas no seu coração pelo que vão deixar. Correram tanto na vida, lutaram tanto para ter as coisas que não vão levar. E nesse momento em que parece, não estou dizendo que vai, mas que parece que os sinais estão aí diante de nós. Pode ser. E em sendo, de que vale tudo isso? De que valem todas essas coisas? A pergunta que fica é essa: onde está o teu tesouro? Onde você juntou tesouros? Porque nesse momento, queridos, nós temos que dar aquela olhada para trás e ver, e aí, como é que eu estou? Como é que foi minha vida? Estou pronto? Como estou chegando perante o Senhor? O que trago em minhas mãos? Qual evangelho eu vivi? O evangelho que o Deus que me serve, o Deus a quem que cuida de mim, que me protege, que me abençoa, que me prospera, que me cura, ou Deus a quem eu sirvo? Sabe, irmãos, esta é uma grande diferença. Se nós temos vivido um evangelho onde o significado da palavra Senhor é forte em nossos corações. Romanos 10, 9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é algo muito forte. Algo que eu quero falar mais com os irmãos. Algo que eu vou estar trazendo nas próximas ministrações sobre o real sentido do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. O Evangelho que era pregado, foi pregado pelo Senhor, foi pregado pelos apóstolos, o Evangelho do Reino. Mas fica essa pergunta agora. Queridos, como está o teu coração? Como está aí essa certeza de que o seu nome será chamado? Como está isso? Não importa se Jesus vem antes da tribulação, no meio, depois, que verdadeiramente importa
que você tenha essa certeza de que você faz parte desse momento, como a igreja do Senhor, como os filhos de Deus. Como está isso no seu coração? É isso que importa. Quero deixar uma palavra para você. Romanos 8, de 15 a 17, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito, o Espírito Santo, o próprio Espírito, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O texto diz para nós aí no verso 16 que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. É a certeza da salvação, baseada no testemunho do Espírito Santo em nossas vidas e também baseado no testemunho da palavra, que diz para nós que se nós confessarmos a Jesus como Senhor das nossas vidas, o nosso Senhor, e no nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Nós somos salvos. Então, meu querido, essa é uma resposta que só você pode dar. É algo que diz respeito à paz que você tem no seu coração, a esse testemunho, essa fé na palavra de Deus, de atos realizados, de verdadeira conversão, de entrega de vida, de submissão à vontade de Deus. Se você não tem essa certeza no seu coração, você pode ter essa certeza, porque recebemos ao Senhor Jesus pela fé. Este é um ato, um momento de uma declaração que nós podemos fazer. E se agora você sente no seu coração algum peso, alguma dúvida em relação a estar ou não nesse momento glorioso do arrebatamento da igreja, meu irmão, é um momento de você orar. E orar dizendo assim: Senhor Jesus, toma minha vida em tuas mãos. Eu confesso a Ti como meu Senhor. E eu creio que o Senhor está vivo, ressuscitado dos mortos. E segundo a Tua palavra está escrito que eu, em confessar isso, eu sou salvo. Eu serei salvo. Esta é a minha confissão. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Abro mão da minha vida e declaro que Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Me arrependo dos meus pecados e a partir de hoje viverei segundo a Tua vontade e para a Tua glória. Eu Te agradeço porque o Senhor me aceita como eu sou e escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você faz essa oração, fez essa oração, se não fez, volta depois do vídeo e faz a oração se precisar da ajuda. Mas tome a sua posição, meu querido. Tome a sua posição e no tempo que temos, que não sabemos quanto tempo temos, mas no tempo que temos, olhemos para a eternidade e vamos juntar o nosso tesouro no céu, porque é lá que nós vamos viver. É lá. Aqui somos
como diz Pedro, peregrinos e forasteiros de passagem, porque lá é o nosso lar. Que Deus te abençoe, não fique com medo, não se atemorize, como diz o texto, o Senhor não nos deu espírito de escravidão para ficarmos atemorizados, mas de adoção, pelo qual dizemos, Paizinho, Paizinho. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Começar na minha vida, na minha casa, na terra, como ela é feita no céu. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz.